Aí, beleza. Deixa eu pegar aqui para compartilhar. Então, boa noite a todo mundo, né? Estamos aqui mais uma vez. Semana passada, infelizmente, eu não pude participar. Só para atualizar vocês, né? Eu ia falar semana passada se eu tivesse participado, mas eu tinha comentado, né? Já há algumas semanas sobre a minha avó, né? Deu tudo certo na cirurgia dela. Semana passada ela recebeu alta no hospital. Então, assim, ela tá bem, tá em casa já, graças a Deus. E agradecer de novo as preces aí dos amigos. E, então, Graças a Deus, hein, menino? Ela tá boazinha, então. Graças a Deus. sim, deu tudo certo. Recebeu alta, agora está em casa. Ainda bem. Ela mora com vocês, não? Não, ela mora com a irmã dela, que ela sempre moraram junto, né? Que é minha tia avó. E o meu tio também mora lá. Aí Então. a gente tá cuidando dela. A gente contrata uma cuidadora também, tá lá junto com ela. Vai ficar de olho. Mas vai dar tudo certo. Então, semana passada eu não consegui participar, né? Como eu disse. Vocês continuaram na evocação do Senhor Jobar. E a gente vai finalizar ela hoje. Né? Eu acho interessante a gente ler a pergunta, ler de novo, vocês pararam no meio da 11, né? Vou pedir para o João ler para nós. Você lê, João, por favor? Claro, leio sim. Só deixa eu abrir meu livro aqui na página certa. Beleza. A gente estava na pergunta número... Na 11. Segunda parte do livro, o segundo capítulo, a segunda comunicação. Sim, é que eu estava dando uma olhada ali para frente, estava lendo, esqueci de marcar, de voltar a marcar onde a gente estava. Vamos lá. Admitis também que os homens pudessem cair em estado cataléptico por tempo ilimitado, e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra? Ilusão da minha imaginação, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido com as ilusões que alimentaram meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, havia guardado de minha última encarnação o amor pelo maravilhoso e pelo místico, hauridos nas imaginações populares. Por ora, pouco me tenho ocupado com as questões puramente intelectuais, no sentido em que as julgais. E como poderia fazê-lo, deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o vínculo com o espiritismo, tão poderoso, ó homens, que não podeis compreender, é capaz de atrair-me nesta terra que abandono. Não direi com alegria, pois que isso seria uma impiedade, mas com profundo reconhecimento da libertação. Pode parar aí, que depois é uma outra comunicação que ele dá mais para baixo. Mas essa pergunta é muito interessante. Olha essa resposta, né? O que ele coloca referente às ilusões que ele alimentou durante muito tempo. E essa praticamente um conselho, né, que ele dá para nós tomarmos cuidado com as ilusões que alimentam o nosso espírito. Então, durante o nosso período na Terra, a gente vai se confrontar com muito conhecimento, com muita coisa diferente, e nós que estamos aqui, a gente sabe disso. Então, tem muita coisa, e tem muita coisa ruim também. Por isso que é importante o filtro, né? O próprio apóstolo João já dizia. A gente tem que ver de tudo, mas tem que saber filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E o Kardec, não diferente, recomendou isso durante muito tempo, né? Todo o tempo da codificação, ele insistiu nesse ponto, bateu nessa tecla. É importante se ter critério, passar tudo por esse crivo que vai analisar o que vai ser aprendido. Então, olha o que ele está dizendo. Ele sofreu muito repassando as ilusões. Porque quando o espírito desencarna, é natural que ele tenha mais lucidez. Porque, como a gente sabe, está lá no livro dos espíritos, o corpo, a matéria,
obstrui, dificulta a lucidez do espírito. Então, por mais que nós não sejamos mais inteligentes, no sentido de conhecimento, então a gente não desencarna e fica melhor intelectualmente falando. Né? O Espiritismo deixa claro isso para nós. O que muda é que nós temos mais lucidez, mais percepção. Então a gente consegue perceber mais coisas, diferentemente de quando estamos encarnados. E a gente percebe também, né, quando está disposto a isso, claramente, as ilusões que alimentamos durante o nosso período na Terra. E com ele não foi diferente. Então, por exemplo, essa ideia que ele tinha de que a catalepsia poderia durar um tempo ilimitado. Ou na outra pergunta que Kardec fez para ele sobre a incrustação da Terra, que era uma teoria geográfica que ele tinha. Então, olha aí que interessante. Então, ele muda a perspectiva. E ele deixando claro essa ilusão, como ele sofreu com a ilusão ao perceber que ele se enganou. Né? Olha que interessante. E ele fala também o amor pelo maravilhoso que ele alimentou durante o período dele aqui na Terra. Mas uma parte que chama muita atenção é esse segundo parágrafo da resposta dele, em que ele diz que o que mantém ele na Terra, ou seja, o que faz com que ele esteja ali se comunicando na Sociedade Espírita de Paris, é justamente o Espiritismo. Se não fosse por isso, e ele diz até, né, que não é com alegria que ele é o único, o Espiritismo é o único que pode atrair meu ser para essa terra que abandono. Não com alegria, seria uma impiedade, ou seja, não com alegria porque seria uma impiedade, mas com um profundo reconhecimento de libertação. Então, de novo, destacando a lucidez que ele tem ali após a morte. Obviamente, a gente está falando, e é sempre importante ressaltar isso, a gente está falando do Jobar, que é um espírito classificado por Kardec como um espírito feliz. Então, não é um espírito sofredor. Porque, obviamente, os espíritos, nos seus diferentes níveis de evolução, terão formas diferentes de encarar as situações que eles vão passar, tanto encarnados como desencarnados. A gente sabe disso. Né? Então, para ele estava ali por amor ao espiritismo, pelo conhecimento que o espiritismo criou o vínculo. Né? Porque se dependesse puramente dele, sem o espiritismo, ele não estaria ali, porque, de fato, é uma libertação, um desencarne, como muitos espíritos colocam para nós e o próprio espiritismo coloca, né? Então, é aquela passagem que a gente sempre vem falando, que é a libertação da prisão, né? A saída da prisão. Então, isso é muito importante e é um fato que ele destaca aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem uma pergunta muito séria. Tem uma pergunta diferente. A Lucélia falou, pode explicar melhor no que acreditava em relação da catalepsia? Então, Lucélia, pelo que eu entendi também da pergunta do Kardec, vamos voltar aqui, o Kardec basicamente está resumindo o que o Jobar pensava, né? Não sei te dizer se era algo que era disseminado ali no século XIX, se várias pessoas pensavam nisso, mas que ele tinha um pensamento que a catalepsia poderia durar um tempo ilimitado, ou seja, não teria um fim ali programado, uma catalepsia que seria de um longo prazo, né? Então, isso é muito interessante. Provavelmente era algo que o Jobar, né, tinha, com certeza, porque a pergunta foi feita para ele, mas eu, particularmente, não tenho informação se a catalepsia, se essa ideia da catalepsia ela era disseminada ali no período do século XIX. Não sei se alguém sabe sobre isso. Nesse caso, né, da duração ilimitada, a catalepsia já era conhecida. Assim, eu também sei, assim, pode falar, Ivete. É interessante, a Lucélia tem razão quando eles falam catalepsia, porque ele diz assim, né? E que o gênero humano foi trazido dessa maneira para a Terra. Olha que coisa mais estranha, né? Então, o entendimento de catalepsia, eu entendia que era dessa maneira que o homem chegou à Terra. É estranho. Essa segunda parte da pergunta ela é até meio obscura, né? Porque não há uma contextualização, e isso é um ponto interessante, né? Até no trabalho da tradução, é importante que se faça a tradução nesse sentido também. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre magnetismo na obra de Kardec, mais especificamente sobre passe magnético, o passe magnético era algo desenvolvido pelo magnetismo, que naquele período era uma ciência. Então, havia os livros que eram construídos, que eram escritos ali naquele período, sobre esses temas. Eram temas discutidos no período de Kardec. As pessoas conheciam o magnetismo. Ao contrário do que acontece hoje em dia. Né?
Então caiu no desuso praticamente, e poucas pessoas conhecem. Se cultiva muito através do espiritismo, né, o conhecimento do magnetismo, mas mesmo assim em pequena escala, né, bem ínfima mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque atualmente, quando se lê sobre passe magnético, vocês podem até, é algo muito interessante, né? Vocês podem até olhar e observar em toda a obra de Kardec, todas as obras que ele escreveu, ele não vai adentrar nesse tema de passes. Ele não entra. O que ele vai falar é sobre magnetismo, mas ele não fala sobre passe. Vocês podem procurar, podem Não jogar. fala, né, Vitor? Ele não fala. Vocês podem até jogar no Kardec pedir, ele não fala. Ele não vai falar como se aplica passe, não vai falar nada sobre isso. Por quê? Porque era domínio do magnetismo falar sobre isso. E ele, como alguém que já conhecia o magnetismo, não tinha por que na cabeça dele ele falar sobre magnetismo ali, né? Dissecar esse tema, falar sobre o passe magnético, etc., se dedicar àquilo. Porque já tinham obras que se dedicavam àquilo no período dele e eram obras conhecidas. Então, não havia motivo para que ele tornasse ali algo repetitivo, né? Até cansativo para quem fosse ler ele. Então, ele optou por não fazer. Mas hoje em dia, para nós, é algo que não é do nosso conhecimento. Então, muitas vezes, quando se lê, a gente nem sabe o que é magnetismo. Então, é importante que no trabalho de tradução existam notas que esclareçam pontos como esse. Porque são pontos que não são mais atuais. E eu, particularmente, no primeiro contato que a gente tem aqui, até com essa pergunta que tem uma aparência bem obscura, seria interessante que se tivesse uma nota ali explicando, né, o que se pensava naquele período. Porque às vezes não é tão simples de se localizar o que era pensado. Né? Às vezes uma pesquisa... Você fala do magnetismo ou do passe? Não, da catalepsia. Nessa pergunta... Eu ia falar aquela hora, mas sim. Pode falar. É bem en passant também, né? Não conheço. Era um fenômeno, assim, vamos dizer, algo que acontecia com as pessoas, talvez até com frequência, que elas ficavam como se estivessem mortas. Como não tinha os recursos da medicina que a gente tem hoje, então eu achava que a pessoa estivesse morta e enterrava. Também não deve ter sido muito comum isso, né, gente? Era o estado cataléptico. A pessoa ficava como se estivesse morta. E a medicina não tinha os recursos que tinha hoje. Enterrava. Mas também isso aí não devia ser arroz com feijão, né? Eu acredito. Ele pôs como um dos tipos de emancipação da alma, né? Capítulo 8º do Livro dos Espíritos, segunda parte, e coloca como emancipação da alma. Só que teve muitos que passaram direto, né? Emanciparam e não voltaram mais. Eu, hein? Pegou passagem só Nossa, de... gente, quando eu era criança, eu ouvia falar isso, mas eu tinha um medo de ser enterrada viva. Porque ainda naquela época que eu era menina, eles contavam umas histórias, um pouco devia ser folclore, né? Que abriu o caixão, encontrou a pessoa debruçada, virada, não sei o quê. Isso devia ser um pouco folclore. Mas eu tinha um medo, viu? Eu tinha. Leninha, Leninha, o que você disse realmente tem razão. A minha sogra também tinha muito medo. E ela pedia para a gente realmente certificar de que ela realmente estava morta para poder enterrar. E eu acho que isso aí tem assim, um peso, um significado. Realmente, esse contexto, esses eventos, eles existiram mesmo, né? Porque a catalepsia, além de paralisar todos os movimentos, o que poderia assim, certificar que não teria morrido é a respiração, mas mesmo a respiração, ela chega num nível assim tão baixo, que não se nota a respiração. Então, eu acho que nós podemos considerar assim, que realmente esse fato acontecia dessa confusão, né, com a pessoa morta, porque não tinha sinais mesmo de vida, né? E os mais antigos traziam realmente muitas histórias e demonstravam medo, né, de passar por isso. Então, naquela época, contextualizando, né, a época que foi escrito, eu acho que a gente pode considerar assim que era real para eles, né? Essa questão. Deve ser sim.
catalepsia ser confundido com a morte, com a emancipação aí, né? Quando eu era menino, tinha um senhor que morava na esquina ali da Espírito Santo, ali com a Avenida Presidente Vargas, e ele chamava ele de Tinando, e ele era coveiro. E ele contou que ele já achou já quando ele foi tirar, né, da cova, porque tinha que renovar, né, e tinha a pessoa de bruço no caixão. Isso deve ser verdade, Marlene, porque você lembra desse contar, e eu lembro também de contar. Eu lembro, Zé Mauro. Tanto é que nossa, eu tinha um medo, meu. Você já pensou se acordar, a hora que você acordar, aquele trem no escuro lá, você tá brincando. Aí você morre de susto aí. Eu tenho impressão, assim, isso eu que estou jogando agora, que aconteceram alguns casos, mas não deve ter sido muito, né? Aí você já viu aquela história, um conto, vai aumentando, aquilo vira mesmo um folclore, né? Mas é claro, deve ter existido, sim. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Mas é sim, capaz deve ter existido isso sim. Mas aqui, pessoal, o interessante da gente prestar atenção, isso com certeza acontecia, né? Eu acho que existem inúmeros relatos verídicos, né, de fatos como esse que vocês citaram. Mas aqui o ponto de Kardec, porque para Kardec isso era claro, ele sabia que a catalepsia não era sinônimo de morte. É uma morte aparente, né, como se diz. Eu acho que ele usa, inclusive, esse termo no Livro dos Espíritos. Mas aqui o ponto dele é de uma crença de que a catalepsia teria uma duração de tempo limitado, ou seja, ele não está dizendo que a catalepsia seria uma morte. Então, para Kardec e para o Jobar, já havia, sim, a distinção entre morte e catalepsia. A pergunta dele, e eu acho que seria interessante até de haver uma contextualização do período, é de que provavelmente essa crença de que a catalepsia tinha um tempo ilimitado era algo disseminado ali. Por que eu penso isso? Porque o Kardec não se deu ao trabalho de explicar o que seria essa ideia. Então, ele não deixou nenhuma nota nem nada. Então, provavelmente as pessoas que leram isso sabiam do que se falava. Então, por exemplo, se a gente for falar daqui 100 anos sobre a Terra plana, né? Hoje em dia é um tema que está muito em alta, né? Mas, às vezes, daqui 100 anos, 200 anos, se as pessoas forem estudar o nosso período e verem que teve ali, durante algum certo tempo, uma febre sobre que a Terra era plana e etc., as pessoas não vão entender o que é aquilo se não irem atrás, não buscarem a contextualização do que de fato aconteceu. Eu não estou entendendo isso até hoje, eu não entendo muito isso aí, não. Normal, é assim mesmo. Mas são pontos, né, que eles precisam ser esclarecidos com o auxílio histórico, né? Por exemplo, no estudo da quarta-feira, mas a gente vai lembrar, né, a gente se deparou com um termo conservador, né, ali de uma comunicação que tinha um aspecto obscuro, né, e que a resposta, assim, estava difícil de entender o que o Espírito quis dizer com uma expressão que ele colocou. Mas são aspectos que precisam ser elucidados com auxílio histórico do período, né? O contexto ali sociológico em que eles estavam vivendo e se essa crença era disseminada, etc. Porque são pontos que vão chamar a atenção. E realmente fica bem obscura essa segunda parte da pergunta. A primeira a gente até consegue entender por pensar, né? Que a catalepsia durante um tempo limitado, beleza. Mas a segunda parte, que o gênero humano foi trazido dessa maneira para a Terra, então fica aí um que na nossa cabeça. Esse é um ponto de interrogação, assim, né, Vitor? Cabe aí uma pesquisa, né? Talvez até uma pesquisa assídua para tentar descobrir. É um tema que aqueles que estudam a história do espiritismo podem se debruçar, ou até mesmo aqueles que trabalham com tradução. É um trabalho interessante que a tradução tem que se deter. Porque notas, nesses momentos, são notas esclarecedoras, né? Que mostram temas que, para o nosso período, não estão mais atuais. Então é importante que haja contextualização. Uma coisa que eu estava pensando, Darwin é de que ano? Você lembra? É do período de Kardec. Darwin lança A Origem das Espécies em 59, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Então, eu estava pensando nisso porque aí que vai vir a defesa de toda a questão do evolucionismo. Uhum. E essa pergunta, ela traz o gênero humano como se já tivesse sido trazido, digamos que completo, o gênero humano. Então, digamos que é uma visão que não estaria
exatamente atrelada com teve toda a evolução até chegar no humano. Provavelmente é isso. Então, provavelmente tem a ver com essa questão do evolucionismo aí, a pergunta. Não, perfeito. Acho que o Davi matou a questão. Eu não tinha interpretado dessa maneira. Porque aqui ele está perguntando se o gênero humano foi trazido dessa maneira que o Davi disse, completo. Então, que o homem já surgiu completo como nós somos atualmente. Que não houve a evolução lá do princípio, né, da pré-história, e o homem foi evoluindo, né, biologicamente. E hoje em dia nós somos dessa maneira e sabemos que continuaremos evoluindo biologicamente falando. E realmente, porque era um tema, inclusive, quando a gente vai ler lá no dos Espíritos, tem uma pergunta sobre geração espontânea. Geração espontânea era uma crença lá no período de Kardec, ou seja, antes de Darwin, antes das ideias de Darwin serem disseminadas, de que, por exemplo, eu lembro desse exemplo sempre, que se eles pensavam que se deixasse um cesto de roupas sujas em algum ambiente fechado, os ratos nasceriam dali. E isso, inclusive, é uma falácia, né? Porque é uma falácia de causa. Eu, inclusive, já devo ter falado isso aqui. É uma falácia de causa. Por quê? É aquela mesma ideinha do bombeiro. Vocês lembram que eu contei para vocês? De que você viu o bombeiro, você vê o fogo e o bombeiro e você achar que o fogo gerou o bombeiro. Que o bombeiro gerou o fogo, né? Quando, na verdade, é o contrário. É o fogo que gerou o bombeiro. O fogo que fez o bombeiro estivesse ali, não o contrário. Aí deve ser, porque eles estão onde tem fogo, ué. Toda vez que tem fogo, eles estão lá. Então, exatamente. Essa ideia é a falácia de causa que a gente chama na filosofia. Então, isso pensava muito, era uma ideia disseminada. Tanto é que Kardec faz uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos sobre a geração espontânea. Mas, futuramente, ele nem chegou a modificar, né? Ele manteve como no original, mesmo depois das ideias de Darwin, que provavelmente ele teve contato, né? Porque Kardec ele tinha, né, o hábito. Sim, ele tinha o hábito de consumir o conteúdo intelectual do seu período. A Lucélia fez uma pergunta aqui. Eles acreditavam em Adão e Eva, no caso. Então, eu acho que não tem nada a ver com a religião aqui. Eu acho que tem exclusivamente a ver com a questão biológica mesmo. Porque até a questão da catalepsia seria a mesma coisa. Eu acho que ele está pensando no sentido biológico. E aqui que a Lucélia perguntou, que vieram complexos por catalepsia. Por isso me confundiu também, Lucélia, mas não tem nada a ver dessa interpretação que eu estou fazendo agora. A primeira parte da pergunta não tem nada a ver com a segunda. Então, a primeira é sobre catalepsia, a segunda é sobre o gênero humano, que tem a ver com a outra parte da biologia que está falando sobre o desenvolvimento do homem. Então, que o gênero humano foi trazido dessa maneira para a Terra, que seria essa ideia que o Davi trouxe, de que o homem não se desenvolveu através do Homo sapiens, lá no princípio, e veio se desenvolvendo biologicamente. Essa ideia ainda não se tinha, né? Isso veio com Darwin. Até aquele período eles era obscuro, né? Era ainda obscuro para eles. Tanto é que esse caso que eu estou citando da geração espontânea, que está também no Livro dos Espíritos, era um conceito da época. Então eles pensavam naquele período dessa maneira ainda. Provavelmente é isso, né, que eu quis dizer. Eu acho que a gente conseguiu matar essa questão. Pelo menos... Eu acho que a visão ela era influenciada pela ideia do criacionismo. Também. Né? Porque para pensar que é um negócio completo, teria que ter sido, digamos, criado dessa forma. E o curioso é que fala, né? Trazido dessa maneira para a Terra. Então não teria vindo da Terra, seria um negócio enviado mesmo. Como se tivesse sido enviado, pronto. Só que em estado cataléptico, não tipo enviado acordado, como um meteoro acordado. Né? Pode ser, ou talvez o termo, né? A gente tem que ver no original do francês como que está esse trazido, se é de fato trazido, porque às vezes não necessariamente esse trazido tem a ver com locomoção, né? Com mover. Pode ser que ele esteja dando outro sentido. Ô, Vitor, eu acho que o importante nessa história toda é o seguinte, pelo que eu entendi, né? Não sei se eu estou errada, como que chama mesmo? Eu esqueço o nome do espírito que estava comunicando. É o Jobá. O Jobá. Ele, pelo que eu entendi, ele era adepto a várias teorias, né? Na época de evolução e tal, teorias talvez que não fosse tão, não tivessem tantos seguidores, mas ele era. Então ele desencarnou e o Kardec lá curioso falou, e aquilo que você acreditava, era daquele jeito mesmo, né? É isso, basicamente. Aí ele vem, o que é importante nessa história, ele vem e diz, olha, muitas das coisas que eu acreditava, aqui do outro lado, eu consigo verificar que não é. Acho que o importante disso tudo é isso, né? A gente vê que abriu uma cortina, ele viu que muitas crenças que ele tinha e muitas coisas que ele acreditava não era real,
e que ele conseguiu ver da forma que era e trouxe esse conhecimento, né? Eu acho que é isso que é o importante a gente entender aí desse diálogo dos dois, né? É a mesma coisa que o Vitor falou, né? Tem um amigo, vamos supor hoje, que acredita em terra plana. Aí ele desencarna e eu vou lá perguntar para ele, ó, e a tal desse terra plana, é verdade, né? Aí, não é, até, né? Então, acho que é nesse sentido. É bem isso aí mesmo. De fato, eu até, por isso ele diz isso, né, que eu até grifei aqui, mantivera de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto tirado das imaginações populares. Então ele próprio assumiu ali que ele tinha de fato uma tendência a esse tipo de ideia que trazia o maravilhoso e coisas do tipo. Então isso chamava a atenção dele. E ele foi, durante o período aqui na Terra, professor, né, algumas dessas crenças. Por isso, claramente, a Cristiane percebeu bem o que Kardec pensou. Né? Isso é muito interessante. A gente perceber qual foi o objetivo da pergunta. Né? Porque o que Kardec quer dizer ali é mostrar como o espírito modifica o seu pensamento também depois de desencarnado, graças a essa lucidez que se traz. Mas, principalmente, esse é um ponto que precisa ser destacado de novo, pelo estado que o Jobar se encontra espiritualmente. Porque se ele fosse, às vezes, um espírito inferior, ele não mudaria de ideia. Talvez ele poderia continuar pensando aquilo por muito tempo, né? Porque ele não teria o desejo de se esclarecer nisso. Então isso é muito importante, porque muitos espíritos permanecem assim na ignorância, por mais que tenham acesso ao conhecimento. Não necessariamente eles vão saber porque eles encarnaram, muitos talvez não entendem. E a humildade também, né, Vitor, de admitir, né, que nós muitas vezes não temos, né, às vezes a gente tem uma ideia e a gente vai com aquilo até o fim para não admitir que está errado, né? Exatamente, assim, durante toda... Checar, né? Interessante mesmo, acho que a Cristiane ajudou bem. Realmente. Durante a comunicação dos espíritos felizes, né, a gente vai perceber, a gente comentou, acho que foi na do Jobar, se eu não me engano, que a gente comentou sobre o ponto dele atestar, né? Olha, eu vou mostrar o que eu não conheço. Ou foi na do Sansão? Acho que foi na do Sansão. Eu vou mostrar o que eu conheço. Né? Até que a gente trouxe a passagem do Lamennais no Livro dos Médios, em que ele diz, olha, eu vou falar até onde... No Livro dos Médios não, é no Evangelho. Em que ele diz, né? Olha, eu vou dizer o meu ponto de vista, o que eu enxergo, né, dessa situação. Por mais que ele fosse já ali, o Lamennais, na situação em que ele é questionado, né, sobre se poderia salvar ou se deveria salvar a vida de um criminoso quando ela está em risco, né, pelo fato de ele ser um criminoso, etc. Essa era a questão moral que Kardec propôs ali na pergunta. E ele esclarece, né, o Lamennais diz, olha, eu vou responder do meu ponto de vista, da forma que eu encaro essa situação. Isso é humildade. Né? É muito importante destacarmos isso sempre. É humildade característica de um espírito superior. Então, um espírito ignorante, um espírito pseudo-sábio, orgulhoso, o que ele vai falar? Ele vai responder absolutamente a pergunta. Sempre se deve salvar, nunca se deve salvar. Como se fosse a verdade absoluta que ele estivesse proferindo ali naquele momento. Característica de espírito orgulhoso ou pseudo-sábio, né? Que faz ou na ignorância ou na fé. Então, isso é muito interessante, porque os humildes, os superiores, vão sempre trazer a humildade, vão sempre mostrar o que de fato é. Se ele sabe, ele vai dizer, eu sei. Se ele não sabe, ele vai dizer, não sei. É isso, né? A humildade nada mais é do que a simplicidade no olhar da vida. É a sinceridade em tudo que existe. É ver as coisas como elas são e assumir que elas são daquela maneira. O orgulho, ele distorce os fatos, tanto sobre si como da realidade. O orgulho, ele pensa uma coisa diferente do que ela é. Então, se eu sou imperfeito, o orgulho faz com que eu tente me sentir perfeito, que eu busque me sentir perfeito, quando eu de fato não sou. Né? Esse é o orgulho. A humildade não. A humildade reconhece, a humildade é sincera, ela é honesta. Ela percebe a situação em que se está, percebe as imperfeições, percebe as virtudes e etc. Então, a humildade é o equilíbrio, né? É o ponto de equilíbrio ali em que se é o que de fato se é, se assume o que se é, né? Não busca ser menos nem mais. Então não se deprecia nem se eleva. Esse é o ponto de equilíbrio. Essa é a humildade. Tão simples na teoria, mas tão difícil ainda na prática. A gente tem muita dificuldade com a humildade, apesar dela ser tão simples. Ela é encarar a realidade de maneira honesta. Encarar a si mesmo de maneira honesta, reconhecer as dificuldades que temos e etc. Mas a gente às vezes busca, né, puxar a sardinha para o nosso lado ainda, que é o orgulho. Né? Então a gente quer parecer mais do que nós somos. Né? Quer responder de tudo, quer saber de tudo. E tudo que me pergunta eu sei, tudo que me pergunta eu respondo. Então, por isso que a gente tem que, inclusive, tomar muito cuidado com quem responde de tudo. Né?
quem quer falar sobre todos os assuntos, porque é difícil fazer isso, né? Não que não há, pelo menos falando aqui no aspecto do mundo, né, que nós vivemos, não que não há pessoas que têm excelência em tratar assuntos diversos, mas a gente tem que ficar com o pezinho atrás quando a gente se depara com essas pessoas, porque é muito difícil, de fato, se dedicar ali em diversos pontos, né, e se ter conhecimento de diversas áreas profundamente. Então, por isso é importante, inclusive, quando a gente vai estudar obras que não passam pelo critério científico do Espiritismo, como a gente vem reforçando aqui, obras que são ali pós o período de Kardec, tratar aquelas obras, como o próprio Kardec recomenda, como o ponto de vista dos espíritos que as ditam. Porque nada mais é do que isso. Então, é a forma que eles encaram. Olha, eu enxergo dessa maneira, eu estou vendo assim, acontece assim. É o ponto de vista deles, né? Até que se passe pelo critério científico estabelecido por Allan Kardec, que codifica e constrói a doutrina espírita. Então, isso é muito importante, porque quando a gente percebe, e voltando também de novo nesse ponto, que é o ponto principal onde o Espiritismo nasce, é de que Kardec percebeu no princípio, quando ele começou a analisar o fenômeno das mesas gigantes, de que os espíritos que se comunicavam, que realizavam o fenômeno, nada mais eram do que a alma daqueles que morreram. E eles não estavam melhores nem piores após o desencarne, não estavam mais sábios. Estavam eles mesmos sem invólucro material. Simplesmente isso. Não eram mais sábios. Então, essa foi uma desmistificação muito importante. Porque até hoje em dia, né, mas principalmente no período em que estava uma febre sobre isso, se pensava que aqueles que estavam respondendo sabiam de tudo. Então, a primeira constatação que Kardec faz é a mais importante, de que os espíritos não são superiores por estarem mortos. Né? Eles são como eram, com os mesmos preconceitos, com a mesma sabedoria, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes. Eles vão evoluindo com o tempo, também no plano espiritual, a gente sabe disso. No entanto, eles não são melhores por estarem desencarnados. E o próprio Jobar e outros espíritos superiores vão demonstrar isso. Vão demonstrar de que eles são, sim, ainda muito ignorantes. Né? Com exceção dos espíritos puros, esse daí, que a gente tem raras comunicações. Né? Temos aí como exemplo Jesus, que os próprios espíritos dizem, né? Tudo que ele proferia era lei divina, era verdade. Né? Jesus não falhava, porque já era um espírito puro. Mas com exceção desses, a gente tem que ficar sempre com o pezinho atrás e com critério. Né? Como se diz, aquela famosa frase, né? O homem prudente morreu de velho. Né? É aquele que ficou de olho em tudo. Né? E não pegou em nada, mas se manteve ali prudente. Essa prudência é muito necessária. O próprio Kardec recomenda que tenhamos prudência, porque quando se cede ao entusiasmo desenfreado, um entusiasmo cego, a gente acaba aderindo de tudo que vem. E esse é um mal muito grande, porque a gente tem que saber filtrar o que chega até nós e não aderir tudo que vem. É um ponto muito importante. Como o Cosme Márcio diz, a gente tem que saber catar feijão, né? Saber separar o feijãozinho bom, o ruim, a pedra, fazer essa separação. É muito importante. Falando aqui no nosso aspecto doutrinário, mas é um conceito que serve para a vida toda, em todos os aspectos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, vamos continuar aqui, que eu acho que dá tempo de terminar aqui, tranquilo. Lê para nós, João, por favor? Leio, claro. Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um de seus membros subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em nome do Sr. Jobar, que então deu a tal respeito a comunicação seguinte. Sinto-me honrado e agradecido por não ter sido olvidado entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Naquele em que agora me encontro, não temos necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me comoveu o infortúnio dos irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor. Muito deveis convencer-vos que a caridade não é uma palavra vã, pois grandes e pequenos vos demonstraram simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Que Deus vos possa conservar nela, e que possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Começo a viver espiritualmente mais calmo
menos perturbado pelas evocações constantes que de todo lado choviam sobre mim. A moda também atua sobre os espíritos. Quando a moda Jobar foi substituída por outra, e eu tiver caído no esquecimento humano, então pedirei aos meus amigos sérios que me evoquem. Aprofundaremos, então, questões tratadas superficialmente, e o vosso Jobar, completamente transfigurado, poderá ser útil, como deseja de todo o coração. Pode terminar, João, por favor. Ok. Passados os primeiros tempos consagrados a tranquilizar os seus amigos, o Sr. Jobard tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente pela renovação social, enquanto espera o seu próximo retorno entre os vivos para agir de forma mais direta nesse movimento. Desde então, ele tem dado à Sociedade de Paris, onde continua como operador, comunicações de incontestável superioridade, sem se afastar da originalidade e do espirituoso bom humor que constituíam o fundo de seu caráter, a ponto de se fazer reconhecer mesmo antes de assinar o nome. Certo. Só um minutinho, já ligou a câmera que teve um imprevisto aqui. O vizinho começou a fazer um barulho, a gente teve que mudar de lugar. Mas, olha que interessante. Eu acho que o que mais me chama a atenção, né? É sobre a questão de que ele estava se tornando mais apaziguado. Porque Kardec classifica ele como um espírito feliz. Olha que interessante. Ele que teve uma boa vida, que cultivou virtudes, se dedicou à caridade, etc., ele ainda estava em perturbação ali, falando moralmente, né? Pensando-se moralmente. E principalmente o agradecimento que ele tem por aqueles que ainda pensavam nele. Olha que interessante. Aqueles que ainda pensavam nele, o agradecimento que ele dedica a eles. Esse é um ponto que chama muita atenção aqui. E ele fala, né, que, novamente, né, empregando um texto de exortação. Isso é característico dos espíritos superiores também. Exortarem. Então ele coloca aqui, bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor. Quanto deveis acreditar que a caridade não é uma palavra vã, visto que pequenos e grandes vos mostraram simpatia e fraternidade. E recomenda com que continuemos nesse caminho da caridade, né? Para que nós nos mantenhamos fortes, porque só assim conseguiremos progredir. Isso daqui é fantástico, né? E a gente pode perceber em todas as comunicações de espíritos superiores que eles vão dar exortações para nós. E isso acontece, inclusive, também nos sofredores em alguns momentos, porque eles, por mais que ainda não sejam superiores, eles percebem, por estar na condição de espíritos, situações que nós, encarnados, não percebemos. E dão recomendações para nós. Não sigam pelo mesmo caminho que eu segui, por exemplo. São falas que a gente encontra também durante a leitura da obra de Kardec. Gente, só um momentinho que a gente vai ajeitar aqui o computador. Se alguém quiser comentar, eu já termino de comentar. Aí deu certo agora. É que o vizinho ligou ali a fradeira e a gente não conseguiu ficar mais lá onde estávamos. Chegaram os mocinhos. Mas aqui ele coloca, né? Esse é um ponto interessante, que ele diz: a moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda, Jobar, der lugar a outra e eu entrar no nada do esquecimento humano, pedirei então aos meus amigos sérios, e entendo por isso aqueles cuja inteligência não esquece. Pedir-lhe-eis que me evoquem. Então aprofundaremos questões tratadas demasiado superficialmente, e o vosso Jobar, completamente transfigurado, poderá vos ser útil o que ele deseja de todo o coração. Então a gente percebe também o entusiasmo que ele se encontra por poder servir ali naquele momento. Mas o mais interessante, a Lucélia até fez uma pergunta sobre isso, é sobre a moda que reina sobre os mesmos espíritos. Eu vou falar a maneira que eu entendi isso que ele quis dizer, né? Eu entendo que naquele período em que ele havia recém-desencarnado, a moda que ele quis dizer é de que o nome dele estava sendo dito, estava sendo falado. E, por estar sendo falado, ele estava sendo consequentemente lembrado, estava sendo evocado, etc. Mas, o que ele inclusive diz, e até alerta sobre os amigos sérios, que serão aqueles que
manterão o sentimento de fraternidade, não o esquecerão. Então, esses o evocarão futuramente. Esse é um ponto interessante. Então, a forma que eu entendo o que ele quis dizer aqui é de que, como ele havia recém-desencarnado, ele estava sendo lembrado, mas que esse modismo passaria e que o nome Jobar cairia em esquecimento. Então, essa é a maneira que eu entendo essa passagem que ele diz sobre os modismos dos espíritos. Se alguém até quiser comentar sobre isso, antes da gente passar... Eu acho que é isso mesmo. Na hora que eu li, eu tive a seguinte... Porque se a gente for pegar o texto lá no começo, tem um momento que ele fala, ele foi presidente da Sociedade Espírita de Paris, né? E tem um momento lá no começo que, se eu não me recordo errado, ele fala que ele estava tendo muita evocação e até alguns espíritos estavam se passando por ele e tal. Então, eu penso que a moda é no seguinte sentido: ô, Jobá morreu, vamos fazer evocação aqui. Então, todo lugar estava evocando ele, né? Então, eu acho que é nesse sentido do modismo, né? Vamos evocar o companheiro, vamos evocar o Jobá que morreu e tal. Então, de certo, estava tendo muita evocação. Que a certo momento ia cair em desuso e eles iam começar com o outro, né? Como em tudo que a gente vê por aí, né? Perfeito. Não, o Davi pegou aqui, eu não estava lembrando dessa passagem, na própria comunicação, que mais cedo ele disse, ó, cara, ele pergunta, já vos comunicastes em outro lugar? Eu vou ler tudo para a gente entender melhor essa questão. Ele responde, comuniquei-me pouco ainda. Em muitos outros lugares, um espírito tomou meu nome. Às vezes eu estava perto dele sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que pertenço ainda a certas influências terrestres. É preciso uma perfeita simpatia para que eu possa expressar meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Ainda não posso, repito. Quando um homem, e aqui é a parte que importa para nós, quando um homem pouco conhecido morre, é chamado de todos os lados. 1000 espíritos se apressam a revestir sua individualidade. Foi-me o que aconteceu em diversas circunstâncias. Asseguro-vos que, logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo ao médium preferido. Olha que interessante. Então, mostra exatamente o que a gente está dizendo. Que um homem pouco conhecido, como ele de fato era, né? Cristiano lembrou bem que ele foi ali por algum período presidente e participava, né, da Sociedade Espírita. Então, ele é um nome conhecido ali entre os espíritos. Então, ele seria objeto de evocação, invariavelmente. No entanto, em algum momento, esse modismo passaria, né? E por isso que ele quis dizer o modismo entre os espíritos. Porque ele já desencarnado, né? Ali, naquele momento, o nome dele estava em vulgo, né? Ele estava sendo dito. Então ele estava sendo evocado, mas que em algum momento esse nome cairia em esquecimento. E aqueles que lembrariam ele seriam os amigos sérios, como ele coloca, né? Os amigos sérios lembrariam dele. Então ele diz aqui, a moda reina mesmo sobre os espíritos, quando a moda Jobar der lugar a outra, e eu entrar no nada do esquecimento humano, pedirei então aos meus amigos sérios. Entendo por isso aqueles cuja inteligência não esquece. Então aqueles que não esquecerão dele. E eles vão evocá-lo novamente no futuro. E ele termina dizendo, nesse futuro em que eu já estarei esquecido por aqueles outros, os amigos sérios me evocarão e eu estarei mais disposto, mais preparado para poder dar comunicações sérias e úteis para vocês. Então, ele diz, pedir-lhe-eis que me evoquem. Então, aprofundaremos questões tratadas demasiado superficialmente, ou seja, num futuro em que ele estiver mais preparado. E o vosso Jobar, completamente transfigurado, ou seja, modificado, já vai estar melhor, já vai estar mais envolvido intelectualmente falando, poderá vos ser útil, o que ele deseja de todo o coração. Então era algo que aquecia o coração dele, né? Por assim dizer, metaforicamente falando. Quem sabe que o espírito não tem órgão. Mas, metaforicamente falando, entendendo que ele estaria muito disposto a estar ali com os amigos sérios que lembrariam dele e buscariam o esclarecimento que ele pudesse dar. Isso é muito interessante. Alguém quer comentar sobre isso? Mas eu acho que a gente conseguiu pegar bem no cerne da questão. Acho que é bem isso mesmo, né? E o Kardec vai colocar aqui agora, né? Ele diz depois na sequência de que após os primeiros tempos dedicados a tranquilizar seus amigos, o Sr. Jobar obteve lugar reservado entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, aguardando seu próximo retorno ao meio dos vivos para aí participar mais diretamente. Mas é que ele diz no finalzinho que ele dá, né? O Jobar que ele deu e dá e faz questão de continuar um membro da sociedade, comunicações de uma incontestável superioridade. Ou seja, as comunicações dele denotam superioridade, mostram que ele é um espírito superior, sem renunciar à originalidade e aos ditos espirituosos que constituíam o fundo do seu caráter. Então, a identificação dele, da sua própria identidade, né, do que ele demonstrava aqui na Terra ainda, o seu próprio caráter, com uma superioridade que também ele denotava e passou a denotar ainda mais ali desencarnado. E
olha que fantástico, né? O Kardec termina mostrando e completando essa ideia do modismo que a gente está trabalhando aqui. E permitem reconhecê-lo antes que tenha dado sua assinatura. Ou seja, a comunicação, ela já fica clara quem é o espírito que está anunciando ela. Antes mesmo da assinatura, porque ela denota o caráter de Jobar, demonstra que de fato é ele. Então são características, e esse tipo de comunicação que é possível se identificar o espírito assim dessa maneira, essa identificação só pode ser feita por aqueles que conheceram o espírito. Que é que se a gente evocar uma pessoa que a gente nunca viu na vida, nunca conversou com a pessoa, né? A gente vai ter dificuldade de conseguir identificar e vai ser muito difícil, quase impossível que consigamos identificá-lo. Às vezes um personagem histórico, alguma coisa assim, mas mesmo assim é muito difícil, porque personagens históricos, figuras famosas da história, elas têm a história a história da vida delas disseminada. Então é difícil com que se tenha essa certeza da identidade. Óbvio que Kardec nunca prezou excessivamente por isso. Nunca prezou com que se fizesse a identificação do espírito. O mais importante para ele é a mensagem, o conteúdo da mensagem. A identificação é algo ali que não tem relevância de fato, né? Mas é que ele denota porque o Jobar de fato demonstrou. Alguém quer comentar sobre isso? Sobre a comunicação nesse finalzinho também? Não precisa só sobre esse tópico. Vocês lembram quando o Chico Xavier desencarnou? Tanto de comunicação que recebia do Chico Xavier, gente? Tudo quanto é lugar, lá, Chico Xavier está comunicando, é a tal do modismo. Eu lembro que eu estava até na Mocidade, na época, e a gente estava numa reunião lá e tinha não era lá no Luz e Amor, não, tá? Participava da reunião em outro centro, Mocidade de outro centro. Aí, de repente, um senhor que participava lá, estava participando da Mocidade com a gente. Gente, Chico Xavier comunicou aqui, está me transmitindo tal mensagem. Eu falei, não. Então, assim, é o tal do modismo, vários espíritos comunicando em nome de Chico Xavier, falando que era Chico Xavier, mas foi assim, demais, né? Se a Marleninha se recorda disso. É a mesma coisa que ele está narrando aí, né? Ele era alguém conhecido e teve várias comunicações, né, no nome dele, várias evocações. É verdade. É isso mesmo. E um ponto interessante, Cris, que o Jobar coloca mais acima naquela mesma pergunta, no finalzinho. Asseguro-vos que logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo ao médium preferido. Ou seja, mesmo que o médium tenha simpatia, facilidade de dar a comunicação daquele espírito, ainda assim é difícil. Então são poucos, é uma alerta que ele está dando para nós, olha que interessante. Exatamente, porque o espírito está passando por aquele momento de transição, né? E por mais que ele seja evoluído, há uma transição. Pensa ficar aí anos e anos nesse corpo preso, nesse corpo físico, e de repente, liberdade. Não é assim, né? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem espíritos que desencarnam aí, logo 2 minutos depois tem médium falando que está recebendo comunicação, né? Pior que isso é falar que está reencarnando. Mas o pior é a gente ficar focando na assinatura do espírito que está escrevendo. Porque isso de fato não importa, né? A não ser que seja uma evocação com o fito de saber como o espírito está, né? Mas isso acontece mais com familiares, né? Como aquele espírito se encontra, etc. Mas fora isso, a identificação do espírito pouco importa. Porque de fato o que vai mais importar é o conteúdo da mensagem que ele está passando. Não, aqui, eu até queria trazer aqui, porque na nossa última discussão, vocês lembram que a gente conversou sobre essa 8? A gente ficou falando assim, sobre esse trecho aqui. Às vezes eu estava perto, né, de, por exemplo, um espírito que tomou o nome, Jobar, estava perto dele sem poder fazê-lo diretamente. E aí a gente conversou sobre a possibilidade desse trecho indicar que alguns espíritos se comunicaram utilizando o nome dele, expressando uma ideia do Jobar, mas de uma maneira, né, não direta. Seria se fosse ele falando. Mas provavelmente é isso, porque ele conclui, inclusive, dizendo: minha morte é tão recente que pertenço ainda a certas influências terrestres. Então, ele não está conseguindo se comunicar, provavelmente. É o que ele está tentando dizer, que algum espírito estava se comunicando por ele, e isso é muito comum, inclusive. E o espírito estava passando a ideia. Inclusive, tem uma pergunta, eu não vou lembrar onde, mas talvez na revista espírita, quando se vai... Kardec pergunta quando se tem vários espíritos querendo comunicar.
Então, busca uma unificação do pensamento, porque vamos pensar nos espíritos superiores, por exemplo. O conteúdo da mensagem que eles querem dizer é muito semelhante. Óbvio que terão ali diferenças, distinções, né, pontuais na comunicação de alguns espíritos superiores. No entanto, o geral da mensagem é muito semelhante. Então, o que acontece? Um vai falar em nome de todos. Então, imagina se tiver... Porque, assim, a gente sabe, né? A quantidade de espíritos é muito grande em reuniões, assim. Principalmente numa reunião tão séria como a que aconteceria na Sociedade Espírita. Imagina se todos fossem se comunicar. Não seria possível, né? Seria humanamente impossível. Pensando até na questão mediúnica e etc. Então, é importante que se tenha essa canalização do pensamento por um espírito. Um vai falar aquilo que todos estão querendo dizer. E, inclusive, os espíritos respondem isso para Kardec. Não vou me lembrar onde, mas, se eu não me engano, é na Revista Espírita. A Lucélia mandou uma coisa aqui. Sim, é verdade, Lucélia. É engraçado. Não é nem a questão do estudo, é a questão da própria obra de Kardec, né? Até o lema, né, do Kardec Pede é Kardec explicando Kardec, né? Porque é isso, né, Lucélia? O que a Lucélia disse aqui para nós? Ela comentou no chat que o estudo da quarta-feira que a gente faz da Revista Espírita, com o Mário, complementa o que está aqui, né? E se identifica, mas é de fato não por serem estudos dos amor ou por nós participarmos dos dois, mas pelo fato de que a obra se complementa. Isso é muito importante. O estudo da obra, na sua completude, é muito importante. Porque se eu estudo só o livro dos espíritos, eu vou achar que a geração espontânea era comum. Eu não vou entender, por exemplo, uma questão da possessão, que Kardec vai assumir a possessão só ali depois do livro dos médiuns ainda. Então, vários aspectos que a ciência espírita foi evoluindo, eu vou perder se eu estudar só o livro dos espíritos. Se eu estudar só o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pegar a parte moral, mas vou perder um tanto de questões que são além da moral. Então, isso é muito interessante, porque o estudo de uma obra, de um autor, ela tem que ser um estudo completo. Né? Tem que ser um estudo dedicado a todas as obras dele, porque elas vão conversar entre si. É uma obra que se completa, por isso é uma obra de um autor. Né? A obra de um autor ela vai conversar entre si. Então, os pontos que a gente estuda na quarta-feira na Revista Espírita, vão ter vários que vão cair aqui para nós, porque são aspectos que tratam de uma mesma doutrina. É a ciência espírita. Então, está falando tudo do mesmo assunto, né? Como se diz. É tudo farinha do mesmo saco. Então, é fácil, né, de fazer essa identificação. É verdade. E aqui no céu interno, né, que nós entramos nas comunicações, bate muito mesmo, né, com muitos textos da Revista Espírita, né? Ou com alguns, né? Não vou falar muito, só alguns. E essa é a riqueza da Revista Espírita. Ela é muito rica, muito rica. Ela tem conteúdos diversos. Ela é extensa e diversa. Então não é, por exemplo, como o livro dos médiuns, que vai trabalhar a mediunidade. A Revista Espírita ela vai tratar de tudo, de todos os temas, de polêmicas da época de Kardec, resposta a críticos, evocações, comunicações espontâneas, temas filosóficos, temas religiosos, muita coisa, tabus. Kardec trabalhava de tudo, respondia a pergunta de quem era assinante da Revista Espírita. A Revista Espírita ela é muito rica, muito. Ela, assim, como, né, o próprio nome do programa do Mário na MD Fran, não sabe, né? O Tesouro Esquecido. É um tesouro riquíssimo. A Revista Espírita ela é muito rica, muito rica. Assim, para quem já teve um breve contato com ela vai saber do que eu estou falando. Porque, assim, ela trata de tudo. Ela é muito extensa e ela é muito diversa. Então, para quem gosta de estudar o Espiritismo, a Revista Espírita é imperdível. Ela tem que ser lida. Porque a Revista Espírita ela vai complementar tudo. Então, vamos ter casos que a gente vai lembrar lá da Revista Espírita que Kardec tratou em um mês, em um ano. Ele falou sobre aquilo. Temas que eram recorrentes. Temas que Kardec, por exemplo, Kardec publica em 62 o livro dos médiuns e diz que a possessão não existia. E logo em sequência, se eu não me engano, em 63, ele publica na Revista Espírita dizendo: nós nos enganamos, pensamos que a possessão não existia, mas agora mudamos de opinião e sabemos que a possessão de fato acontece. E dedica ali 2 artigos, se eu não me engano, nesse primeiro momento do caso da senhorita Julie, para falar sobre possessão. E depois só lá na Gênese, durante a Revista Espírita ele trata algumas vezes, mas só lá na Gênese que ele vai falar de novo sobre isso. Isso é característica de uma ciência, porque a ciência ela está sempre evoluindo, ela é passível, né? Inclusive o Kardec ele é até revolucionário nesse sentido, porque a teoria de uma ciência falsificacionista, como se diz, ou seja, que ela é passível de falsificação, de se mostrar falsa em aspectos,
Porque o objetivo da ciência e do espiritismo não é diferente, não é professar a verdade absoluta, gente. Se, e o próprio Kardec disse isso, se em algum momento for demonstrado que o que foi dito dentro da doutrina espírita em alguns pontos está contrário, tem que se modificar esses pontos, porque é uma característica de uma ciência. E o Kardec quis e, né, ainda quer que seja feito dessa maneira, obviamente. Porque a ciência está passível de evolução. Isso é uma característica intrínseca da ciência. Não se pode tirar isso de uma ciência. Porque se tira isso da ciência, não é mais ciência, é dogma. Porque o dogma é que não se muda nunca. Né? O espiritismo não é dessa maneira. O espiritismo está passivo de modificação. E por que eu disse que Kardec é revolucionário? Porque Karl Popper, que veio muito depois de Kardec, foi quem pensou essa ideia, que é o que se chama dentro da filosofia da experiência de falsificacionismo, que é a ideia de que a ciência tem que ser passível de falsificação, porque ela precisa evoluir, ela não pode ficar estagnada, porque senão não é ciência, como eu disse. Então, essa ideia do falsificacionismo, Kardec já tinha noção disso, no século XIX, antes do Popper escrever isso. Por isso que a gente pode pensar que Kardec era um revolucionário nesse sentido, porque ele já tinha essa ideia em mente. E ele era claramente muito avançado no período em que ele viveu. Ele tinha ideias muito superiores às dos homens da época. Então, ele, tanto moralmente, como também cientificamente. Ele tinha uma clareza. A própria falta de preconceito dele com os fenômenos espíritas já demonstrou isso. Ele teve honestidade e humildade de analisar os fenômenos espíritas. Parar e se dedicar para estudá-los, né, analisá-los. E só assim ele conseguiu constituir a doutrina espírita. Então, essa humildade foi essencial para ele. E ele era claramente um homem avançado ali para o período dele. Como deveria ser até para a constituição de uma obra tão completa, tão densa e tão importante para a história da humanidade. E nós passamos o nosso tempo, acabamos a reunião de hoje. Eu acho que foi muito bom, a gente conseguiu discutir muito, né, vários aspectos. A Lucélia disse, né, que a revista realmente é uma leitura obrigatória demais. Né, o próprio Kardec... Existem alguns lugares aí, né, em centros espíritas de ouvir falar de outras cidades, que se discutem a relevância da doutrina da revista espírita. Mas, assim, é importante a gente entender que o próprio Kardec, lá no Livro dos Médiuns, recomenda o estudo da revista espírita. Ele diz que é essencial para o entendimento do espiritismo. Lá no Livro dos Médiuns ele coloca sobre isso. Então, olha que interessante. O próprio Kardec recomendou, né? E ele deixava sempre claro que era necessário que se lesse a obra toda, a completude da obra. Porque para que se entenda uma obra, é preciso que se leia ela toda. E não somente leia, mas estude-a. Porque não basta com que se leia simplesmente uma leitura superficial. É necessário também que se estude, porque uma ciência complexa e densa como a ciência espírita, é preciso que se tenha dedicação no estudo dela. Né? Então isso é muito importante. Fora isso, acho que a gente pode encerrar por hoje. Né? Foi ótimo. Conseguimos progredir bem, a gente conseguiu debater. Semana que vem a gente inicia já na outra comunicação, na próxima. E é isso.